Olá, galerinha. Vamos falar hoje aqui de um artigo referente ao reconhecimento e descoberta de atividades usando autômatos finitos. Basicamente, o título desse artigo em inglês é Human Activities Discovery and Recognition Using Finite State Automata. Bom, basicamente aqui nessa apresentação tem eu, Bruno Emílio, e a Bianca Lima. Nós vamos trabalhar basicamente com esses tópicos, muito falando de contexto, impactos, conceitos e métodos, experimento, resultados e conclusões. Aqui para falar um pouquinho do glossário, basicamente um índice do que a gente vai utilizar de termos dentro da nossa apresentação. Basicamente a gente usa PFA para falar de autômatos finitos probabilísticos, ADL para atividades da vida diária, da pessoa que está sendo reconhecida ali dentro da casa inteligente, AD para descoberta das atividades, AR para reconhecimento de atividades, HMM como o modelo oculto de Markov, e HSM, um semimodelo ali de Markov para reconhecimento oculto. Bom, aqui entrando nos tópicos de contexto, o que esse artigo aborda e qual é o seu objetivo? Bom, basicamente aqui dentro desse artigo a gente vai falar de basicamente duas pessoas, ou até mesmo de uma terceira que tem as duas patologias. De idosos com deficiências ou idosos ou deficientes. E basicamente o padrão de reconhecimento que a gente visa utilizar aqui, que é os autômatos finitos, ele está sendo demonstrado aqui como o tipo 3 de linguagens regulares, onde a gente fala de autômatos finitos e uma complexidade linear. Dentro desse artigo também a gente usa uma casa inteligente, que é para poder falar um pouco de um cenário mais isolado, sobre os padrões que uma pessoa quando está cozinhando, uma pessoa quando está fazendo uma bebida quente, quais são os padrões que ela tem dentro da sua casa e comportamentos que a gente possa identificar para melhorar não só a qualidade de vida dela, mas também poder reconhecer comportamentos e anomalias. Bom, o uso de PFA, basicamente, aqui de autômatos probabilísticos finitos, é muito usado para a questão de como que os comportamentos, saindo de um estado para o outro, que as atividades, basicamente, que a pessoa está tendo, pode ser utilizado para melhoria, seja de performance, né, comparando ele ali um pouco com a questão do modelo de Markov, e também a questão aqui de modernização desses autômatos. Aqui na questão de adoção, de avaliação e perplexibilidade, esse artigo basicamente traz isso como uma forma de inovação e otimização também, para poder trazer resultados mais rápidos e tentar chegar de uma forma mais efetiva e assertiva nos resultados. O experimento foi realizado, como já mencionado, dentro de um apartamento, de uma casa real, mas ele foi isolado ali, basicamente, em alguns cenários específicos, e a gente tem alguns pontos aqui que a gente vai colocar ali no final de discussões sobre esse ponto. Tá? Falando de conceitos e métodos, basicamente, entrando dentro das definições e notações de uma PFA, a gente percebe ali que o comportamento dos habitantes dentro da casa, ele é dado pelo nosso framework, que basicamente segue as próprias definições padrões de PFA, mas aqui vale ressaltar as questões ali dos estados, que basicamente ele está considerando sempre uma evolução de 1, e o contexto que ele está considerando ali basicamente de somatória dos alfabetos considera também um contexto vazio, e esses eventos são dados como um estado E e o estado finito ali, que são basicamente os dados como o estado Q. Falando um pouquinho mais dos métodos ali,
Então, aqui entrando nas transições, a evolução de uma atividade para outra foi dada aqui como exemplo, tá? A questão de uma ação que uma pessoa fez, por exemplo, cozinhar ou até pegar uma bebida quente, e como que essas atividades têm relação até chegar ao seu estado final. E muitas vezes dentro dela, a gente encontra ali semelhanças dentro dessas atividades que também a gente pode usar na discussão final para falar um pouquinho mais disso. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre o experimento que foi realizado. Como o Bruno já falou, ele foi realizado em um apartamento real, situado ali na França. E, basicamente, essa é a planta. Aqui do lado esquerdo, vocês observam a planta do apartamento. Ele possui uma área de entrada, um banheiro, uma cozinha e uma área de dormir, que no caso seria um quarto. Nesse apartamento foram distribuídos 21 sensores binários, e aqui desse lado direito a gente tem uma demonstração de como esses sensores estão localizados aqui com a imagem da cozinha. Aqui a gente tem a lista dos eventos. Basicamente são consideradas 3 atividades, 6 ações e 42 movimentos, que eles são chamados também de eventos. A gente vai se referir a eles como eventos. As atividades, elas são analisadas ali, elas são consideradas ADLs, e basicamente a gente tem 3. A primeira, A1, que é cozinhar, a segunda, A2, que é preparar uma bebida quente, e a terceira, A3, que é usar o banheiro. Além disso, cada atividade está descrita ali por 2 estados, 2 ações, e cada estado está conectado com um conjunto de eventos. Existem atividades que compartilham eventos em comum com outras. Por exemplo, o caso de cozinhar e preparar uma bebida quente. Dentro disso, você pode ter ações como fazer um macarrão e fazer um chá, que possuem ali os eventos ferver água e usar o fogão em comum. No entanto, tem a atividade 3, que é usar o banheiro, que ela é realizada em um cômodo totalmente à parte, em um ambiente totalmente separado fisicamente, e ela não possui eventos interligados com as outras. Tem eventos totalmente independentes. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como o experimento foi realizado para a descoberta de atividades. A primeira etapa na descoberta de atividades é a geração da estrutura de PFA. E a gente vai falar em todas essas etapas do experimento sempre para a atividade cozinhar, porque ao longo do artigo ele descreve todas as etapas para cozinhar e cita que foram repetidos, né? Que o experimento foi repetido para as demais atividades, mas que só foi explorado no contexto do artigo cozinhar. Bom, no experimento, então, foi realizada uma aprendizagem composta por 20 ocorrências de cada atividade. Então, a massa de treinamento foi de 20 ocorrências de cada uma das atividades. A primeira etapa, como eu já falei, é a geração da estrutura de PFA, e a partir dessa decomposição semântica que está exibida aqui nessa figura, a gente tem um modelo estrutural gerado. A próxima etapa é a análise e o processo de streaming de dados. Basicamente, nesse estudo foi considerado uma janela de 5 eventos, uma janela deslizante considerando 5 eventos. E os sensores, eles são distribuídos, embutidos ali no apartamento inteligente, e eles são binários, como eu já falei, tendo 2 estados, ou ligado ou desligado. E a gente observa aqui nessa imagem como que o sensor estar ligado ou desligado é representado. Com base nisso, os indicadores são calculados para cada uma das atividades e é considerada ali a sequência projetada, a sequência realizada pelo integrante da residência. Na etapa 3, que é a última, basicamente é computada as probabilidades de cada uma das transições realizadas entre Esqueci. Eu sou péssima com isso. Mas calma, vai dar certo. Na etapa 3, basicamente as probabilidades são calculadas e o nosso PFA ele é de fato representado. Bom,
Basicamente, a gente modela ali o PFA para a atividade cozinhar, como está mostrado, está exibido aqui nesse exemplo. E a gente... Eu não sei mais o que eu ia falar. Bruno, me perdoa. Essa parte ficou tão bonitinha. Tá indo bem, tá indo bem. Bom, na etapa 3, basicamente é realizada a computação das probabilidades. Nessa etapa que a gente, de fato, tem ali o PFA como tá exibido aqui nessa imagem, com todas as suas probabilidades em cada uma das transições. E é nessa etapa, né, ao final dessa etapa, que as atividades elas são totalmente modeladas e os PFA são obtidos. Nesse caso, como eu já falei, a gente tem ali para cozinhar e não para as demais atividades, mas elas também foram realizados experimentos, porém não está no contexto desse artigo. Já na parte de AR, para cada novo evento observado, é realizada uma estimativa de probabilidade e elas são atualizadas. E o idioma, no início, ele está vazio. Se o comprimento da sequência projetada ele foi inferior a 2, ele é descartado, basicamente. E já se o comprimento for maior, ele é observado. Outro deslocamento pode estar presente em uma atividade ou uma atividade pode ser interrompida. Isso também foi levado em consideração. E o segundo deslocamento, quando começa a fazer uma atividade logo em seguida da outra, ele é armazenado, no caso, são sempre armazenados 5 últimos eventos observados ali. Então, os 5 últimos eventos, eles são observados e os anteriores são perdidos. Isso porque foi definida essa janela de 5, essa janela deslizante foi fixada em 5 eventos para serem observados. E aí, no final dessa observação, a gente verifica basicamente esse grafo reduzido, né? São realizadas ali algumas reduções de complexidades que ele vai explicar ao longo do artigo, utilizando computação offline, tem várias técnicas que ele vai discutir ali, matemáticas, e no final é obtido esse autômato reduzido que está presente aqui nesse slide. Então, basicamente, assim que é feito o processo de descoberta. Bom, ali na conclusão, né, do artigo, ele vai trazer para a gente a efetividade do método que foi proposto. Ele vai mostrar aqui, que a gente vê esse gráfico à esquerda, que o caso, quando duas atividades, como cozinhando e preparando uma bebida quente, compartilham eventos, então esse caso ainda tem ali um pouco de problema, porque se uma determinada atividade tem um evento que é decisivo para que ela seja identificada, o autômato e a pessoa que está realizando a atividade não realiza esse evento, o autômato pode acabar se confundindo entre as atividades que compartilham o mesmo... entre os eventos que compartilham as mesmas atividades. Mas, aqui, como a gente pode observar no gráfico da direita, quando uma atividade ela é totalmente independente, no caso de tarefas de higiene pessoal, que são realizadas em outro cômodo, a tarefa é completamente identificada e é bem fácil de identificar, porque ela não possui eventos compartilhados com nenhuma outra tarefa. Pode complementar se você quiser, Bruno. Boa. E aqui, pegando o ponto da semelhança entre as atividades, vale ressaltar também que a gente, olhando os resultados, olhando as discussões do próprio artigo, a gente levantou algumas questões. Uma delas é que o artigo ele apresenta a questões de idosos e até pessoas com deficientes, né? Mas durante a análise do próprio artigo, a gente percebe muito que ele fala de ações ali cotidianas ou cotidianas das pessoas dentro de uma residência, mas não fala, por exemplo, como que ele vai reconhecer, por exemplo, eventualmente uma patologia ou eventualmente também uma queda de uma pessoa dentro da residência, que poderia significar talvez ali um infarto ou qualquer tipo de complicação, né? Então, acho que vale colocar esse ponto aqui nos resultados e conclusões. Bom, então é isso.
Muito obrigada a todos e tchau. Tchau, tchau.